A graça e a paz do Senhor Jesus. Nós estamos gravando para a glória do nosso Deus mais uma mensagem. Uma mensagem que vem, são palavras do próprio Jesus Cristo. Vamos meditar e refletir nesta palavra. Marcos capítulo 3, versículo 31. Chegaram então os seus irmãos e sua mãe, estando de fora, mandaram-nos chamar. A multidão estava sentada ao redor dele, e eles lhes disseram: tua mãe e teu irmão te procuram, e estão lá fora. Ele lhes perguntou: quem é minha mãe e quem são os meus irmãos? Então, olhando ao redor para os que estavam assentados junto dele, disse: aqui estão minha mãe e meus irmãos. Portanto, qualquer que fizer a vontade de Deus, este é meu irmão, irmã e mãe. Amados, Jesus quebrou aqui a autovalorização da sua mãe e dos seus irmãos. Nós percebemos que hoje Maria, por muitos, ela é venerada, ela é idolatrada, ela é autovalorizada. É óbvio que Maria teve a honra, o privilégio de carregar no seu próprio ventre Jesus Cristo. É óbvio que Maria é uma mulher que é um exemplo que deve ser seguido. Mas nós percebemos aqui nessa parte, em Marcos capítulo 3, do versículo 31 ao 35, que Jesus estava num local pregando a palavra. Olha, Jesus estava pregando a palavra. Qual é o pensamento ou qual é a lógica? Maria e seus irmãos deveriam estar ali ouvindo a palavra, porque o próprio Filho de Deus estava pregando. Mas Maria e seus irmãos não estavam ali ouvindo aos pés de Jesus. Eles chegaram ali e queriam que Jesus saísse para fora. Jesus estava ensinando a multidão, estava fazendo a obra de Deus, e alguém chegou e falou para ele, falou assim, ó, tua mãe e teus irmãos te procuram e estão lá fora. E anteriormente, está dizendo assim, chegando então os seus irmãos e sua mãe, estando de fora, mandaram nos chamar. Então veja bem, as escrituras diz que os irmãos e a mãe de Jesus mandaram nos chamar. E ele estava fazendo o que? A obra do Pai. E de certa forma ele deu um certo puxãozinho de orelha na sua mãe e nos seus irmãos, porque ele disse assim, olha, então ele perguntou, quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Então olhando ao redor para os que estavam assentados junto dele, disse, aqui estão minha mãe e meus irmãos. Entenda essa palavra. Jesus colocou no mesmo patamar da sua mãe e dos seus irmãos de sangue, ele colocou no mesmo patamar eu e você. Se nós, obviamente, estivermos obedecendo a Deus, fazendo a vontade do Pai, todo aquele que faz a vontade do Pai se torna familiar, se torna parente, se torna parente íntimo de Jesus. Todo aquele que faz a vontade do Pai, ele se torna família de Jesus. E Jesus disse, quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Então, olhando ao redor para os que estavam assentados junto dele, disse, aqui estão minha mãe e meus irmãos. Portanto, qualquer que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, essa é minha mãe. É meu irmão, minha irmã e mãe. Todo aquele que fizer a vontade de Deus, é a palavra do Jesus, é irmão, é irmã e é mãe de Jesus.
Então ele claramente, ele coloca toda pessoa que faz a vontade de Deus, ele coloca no mesmo patamar de Maria, no mesmo patamar daqueles que na terra eram parentes sanguíneos de Jesus. Ele quebra a autovalorização exagerada de Maria na terra. Então nós precisamos entender essa palavra. E quão bom e quão agradável e quão maravilhoso é eu e você podemos ser comparados, podemos ser recebidos como irmão de Jesus, como irmã às mulheres, como mãe de Jesus, como alguém que pertence à família sanguínea de Jesus. Senhor, nós te louvamos, nós te agradecemos por essa palavra, Pai. Senhor, que nós possamos, de todo o nosso coração, fazermos a vontade do Senhor. O seu Filho Jesus Cristo nos disse, e Ele é a verdade. Ele diz que todo aquele que fizer, ó Pai, a sua vontade, esse é seu irmão, sua irmã, é irmã dele, é irmão de Jesus, é mãe de Jesus. Ou seja, ó Pai, é familiar de Jesus, é da família de Jesus. Senhor, que possamos, Pai, fazer a sua vontade na terra. Eu oro por cada pessoa, Pai, que está ouvindo esse áudio. Deus, torna ele, Pai, um membro da sua família, Pai, da família de Jesus Cristo. Oh, Senhor, quebra todos os empecilhos, as mandínguas do inferno, as alianças, os pactos das trevas, ó Pai, que impede essa pessoa de ser um familiar do Senhor, que me impede às vezes, Pai, de fazer a sua vontade na terra dos viventes. Deus abençoa cada um, Pai. Em nome santo do Senhor Jesus, cura, liberta, tira as pedras de tropeço, Senhor. Tira, Pai, tudo aquilo que está impedindo esse homem, essa mulher, de fazer a sua vontade na terra dos viventes. Glória a ti, meu Pai.